trabalho de Química sobre sulfatos e nitratos. Nós vamos explicar como eles são prejudiciais à água e como nós podemos filtrar essa água para tornar ela potável. O tipo de sulfato mais comum que pode acabar contaminando a água é o sulfato de cálcio ou o sulfato de magnésio. O sulfato de cálcio ele pode ser encontrado naturalmente em rochas e solos em forma de gipsita. Quando ocorre a lixiviação das rochas e solos que contenham a presença de gipsita, o sulfato de cálcio pode ser transportado para rios, lagos e até mesmo reservatórios de água. Além disso, o uso da gipsita como fertilizante na agricultura pode acabar contaminando a água com sulfato de cálcio. E o consumo excessivo dessa água contaminada pode acabar causando a desidratação e até mesmo a diarreia. Para ter um diagnóstico mais exato, para saber se a gente tem ou não o sulfato de cálcio na água, a gente pode estar realizando análises químicas em laboratórios ou até mesmo comprando aquelas tiras de teste de água que pode ser encontrada em casas de piscina, enfim. As tirinhas de teste de água, elas são sensíveis ao sulfato, então elas teriam uma mudança de cor específica na hora do teste que faria a gente saber se tem ou não o sulfato de cálcio. Eu vou apresentar 3 maneiras de descontaminar essa água com sulfato de cálcio, mas é claro que existem outras maneiras e também depende muito da quantidade de sulfato de cálcio que possui na água. A primeira maneira que a gente pode estar removendo esse sulfato de cálcio é através da destilação, que é um processo de remoção das contaminantes através da vaporização e da condensação. Primeiramente, a água contaminada ela é evaporada e em seguida condensada em um recipiente separado, que faz com que o sulfato de cálcio fique para trás. Outra maneira seria a filtração por osmose reversa, que é um processo de filtragem, onde a água contaminada é forçada através de uma membrana semipermeável para remover as contaminantes, incluindo o sulfato de cálcio. A última maneira que eu vou apresentar é a adição de sulfato de alumínio na água contaminada. Pode estar adicionando uma pequena quantidade de sulfato de alumínio que vai acabar causando flocos na água contaminada que podem ser facilmente filtrados. A contaminação da água com sulfato de magnésio, ela pode ocorrer através do descarte de resíduos industriais que contenham esses compostos, na infiltração de água subterrânea que contenham sedimentos ricos em magnésio, através da erosão dos solos que contenham o sulfato de magnésio, através do uso excessivo de fertilizante que contenham em sua composição o sulfato de magnésio. O consumo excessivo dessa água contaminada pode acabar causando diarreia, vômito, dor abdominal, desidratação e também há casos extremos onde pode causar convulsões, parada cardíaca e levar até mesmo à morte. Para que seja identificado o sulfato de magnésio na água, a gente pode estar realizando testes químicos ou análises laborais. Mas a gente também pode ficar atento aos sinais, como a cor turva, o odor desagradável, a formação de sedimentos na superfície e na profundidade dos recipientes. A gente também pode estar analisando o gosto da água, porque ele pode estar mais amargo ou mais metálico. E o fato dele também não deixar os produtos que geralmente fazem mais espuma realizar essas espumas. Ele diminui a quantidade de espumas dos produtos que normalmente fazem bastante espuma. E também a gente pode analisar na pele, que a água que entra em contato com que tenha o sulfato de magnésio, ela acaba criando um ressecamento na pele. Então dá pra gente estar identificando por esses fatores também. Existem várias maneiras pra gente estar descontaminando essa água contaminada. Claro que depende muito da quantidade de sulfato de magnésio que possui na água. E também existem diversas maneiras e eu vou apresentar apenas 3 delas. Uma das maneiras que a gente pode estar utilizando para remover esses contaminantes é através da filtração, que é uma das maneiras mais eficazes para estar removendo essas contaminantes da água. E como exemplo, a gente pode estar utilizando o filtro de carvão ativado, que é um dos mais recomendados e eficazes para remover os sulfatos da água. Outra maneira também é o tratamento dessa água com produtos químicos. A gente pode estar utilizando hidróxido de cálcio, cloreto de cálcio, o sulfato de alumínio ou o sulfato de ferro, que pode acabar neutralizando o sulfato de magnésio na água. Bom, eu vou falar sobre o nitrato. O nitrato, a composição dele é oxigênio e nitrogênio. Ele pode ser encontrado no ar, no solo, na água, nas plantas e também nos dejetos de animais. Ele é um dos elementos químicos mais abundantes e comuns que nós temos, porque ele é uma das formas que o nitrogênio se apresenta no meio ambiente.
Para se ter noção, cerca de 78% dos gases na atmosfera contém nitrogênio em forma de amônia, nitrato e nitritos. Os nitratos eles são utilizados como conservantes, fertilizantes e também são usados na medicina e na fabricação de explosivo, mas seu uso mais comum é como fertilizante. O nitrato de sódio é um sal inorgânico que pode ser encontrado em alimentos processados, também em fertilizantes e produtos químicos. Ele, em excesso na água, ele pode causar a eutrofização, que significa que as algas se multiplicam em excesso e acabam consumindo todo o oxigênio que tem na água, levando à morte de peixes e outros organismos aquáticos. O nitrato de potássio ele é um sal inorgânico, usado em fertilizantes e produtos químicos, e assim como o nitrato de sódio, se em excesso na água, ele também causa eutrofização. O nitrato de amônia é um composto químico usado em fertilizantes, que se em excesso na água, ele pode ser prejudicial à saúde, porque ao ingerir essa água, ele pode causar a metahemoglobina em bebês, que é uma condição que faz o transporte inadequado do oxigênio no sangue. Temos também o nitrito de sódio, que é um composto químico usado como conservante e corante em alimentos processados. Se em excesso na água, ele pode ser prejudicial à saúde de animais aquáticos, porque ele reduz a capacidade de transportar o oxigênio no sangue. É importante que sejam tomadas medidas que controlem o nível de nitrato na água, como o monitoramento da qualidade de água e também o uso adequado de fertilizantes. Porque se essa água com excesso de nitrato é ingerida, ela pode causar doenças como câncer, problemas de tireoide, danos ao sistema nervoso e também em mulheres grávidas ela pode causar a metahemoglobina, que é a síndrome do bebê azul. Podemos identificar se há nitrato na água através de testes químicos que medem a concentração de íons de nitrato na água, onde é adicionada uma substância reagente a uma amostra de água, e assim ocorre uma variação de cor. Podemos tentar identificar se há nitrato na água através do seu aspecto físico também, por exemplo, um aspecto turvo ou uma cor amarela, marrom, também o excesso de algas e o odor estranho. É importante também analisar onde que está essa fonte de água, se está perto de uma fazenda, de áreas urbanas, ou se tem grande quantidade de animais mortos por perto dessa fonte de água. Para descontaminar a água, podemos fazer a nitrificação, que consiste em usar bactérias para transformar o nitrato em nitrogênio gasoso. Ou então, temos outra opção, que seria usar as plantas aquáticas como o lírio d'água, que absorve o nitrato e transforma em toxinas não tóxicas. Separação por membrana, osmose reversa, a troca iônica e também a destilação. Mas também é importante a gente lembrar que para cada contaminante existe um descontaminante específico.